Porque a mulher do dedo podre só atrai homem moleque. Eita, fica aqui que essa live vai pegar fogo hoje. Você acha que tem dedo podre? A verdade é pouquinho mais desconfortável do que isso. Você não está atraindo moleque só por azar. Você não tem azar no amor. Você está atraindo essas pessoas por algum detalhe aí seu inconsciente que você já tem desde a infância. E é uma ferida da sua infância, minha querida. Então, enquanto essa ferida continuar escolhendo por você, dirigindo a sua escolha, você vai trocar de relacionamento, você vai trocar de parceiro, você vai trocar de cidade, você vai trocar de estratégia. Mas, minha querida, você vai continuar vivendo a mesma história. Sinto em te dizer. Eu sou Bárbara Moraes, analista corporal, comportamental, cronológica, pós-graduanda em hipnose clínica, e hoje nós vamos falar sobre a mulher forte, que resolve, que cuida, que domina, que quer ter e parece ter tudo sob controle, mas ela continua chamando e atraindo homens moleques que só sugam a energia dela. E aqui comigo tem uma maravilhosa, poderosa, terapeuta de terapeutas, consteladora de consteladores. Então ela é, vou deixar ela se apresentar. Eu gosto de ouvir a pessoa se apresentar. Uma pessoa que eu admiro e que amo de coração, Janaína do Vale. Olá, pessoal! Hoje o tema é maravilhoso, né, gente? Meu Deus do céu! Meu nome é Janaína do Vale, eu sou mentora e terapeuta. Estou aqui com a nossa queridíssima Bárbara, maravilhosa, e nós vamos conversar sobre isso. Se você sente que sempre acaba virando mãe do seu parceiro, cuidando dele, ou ainda está atraindo homens emocionalmente imaturos, fica até o final. Você vai entender por que isso acontece. Porque o problema nunca tenha, talvez, o problema nunca tenha sido o homem. Talvez seja uma ferida que ela esteja escolhendo antes de você. Percebe que não é você quem está escolhendo. É algo dentro de você que está escolhendo. Você já parou para se perguntar o que todos os seus relacionamentos têm em comum? Você costuma sempre se apaixonar por homens que precisam ser salvos, que precisam ser ajudados de alguma maneira. Dentro dos seus relacionamentos, você ama mais do que você recebe? Você sente que precisa ensinar o outro como ele deve te amar? Você vive esperando alguém? Alguém que finalmente reconheça tudo que você faz, a pessoa incrível que você é? A mulher que chama isso de dedo podre, normalmente, ela não está escolhendo o amor. Ela está escolhendo familiaridade emocional. Preste atenção. Está escolhendo familiaridade emocional. Não é amor. Porque a infância, ela cria um mapa. Esse mapa continua funcionando, mesmo quando você não percebe. A criança que precisa lutar por atenção, vira aquela mulher que luta por amor. Então, o que acontece? Continua lutando. Você luta por atenção enquanto criança, eu preciso mostrar o quanto eu sou importante, então você luta pelo amor da outra pessoa. A criança que não foi vista, vira aquela mulher que busca um reconhecimento o tempo todo. Olha como eu sou boa, olha como eu sou maravilhosa. Olha o tanto de coisa que eu faço por você. A criança que precisou salvar emocionalmente os pais, vira aquela mulher que faz o quê? Salva os parceiros. Eu tenho certeza que ele vai melhorar, eu vou ajudar, eu estou aqui por ele. A criança que aprendeu a suportar tudo, vira aquela mulher que permanece onde já deveria ter ido embora.
que fica lá, tá sofrendo, tá difícil, mas você fica ainda. Já tinha que ter ido, você sabe que já deveria ter ido embora, mas continua. E ela vai, sabe o que acontece? Ela encontra homens que ativam exatamente essas dores. Não porque gosta de sofrer, claro, gente, ninguém aqui está falando de pessoas que gostam de sofrer, que estão ali porque querem. Mas é porque aquilo, de alguma forma, parece familiar para ela. É mais fácil você tentar ser reconhecida e tentar salvar as pessoas do que você procurar algo que você nunca passou por isso. Então, aquela dor que você sentiu, aquele sofrimento que você sentiu, continua, porque é mais familiar para você. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de como cada perfil costuma atrair o seu moleque, o seu homem menino, tá? A menina que tem o perfil criativo, a mulher que tem o perfil criativo, muitas vezes, quando ela era menina, ela sentiu que não tinha o espaço emocional. Então, ela não se sentia compreendida, ela sentia que não era pertencente àquele ambiente familiar, ela aprendeu a viver mais na mente dela do que lá na vida, porque já que eu não me encaixo, vou ficar aqui no meu mundinho. E aí, quando ela se torna adulta, ela até sonha em ter a conexão. Só que frequentemente ela vai atrair e se conectar com homens distantes, homens indisponíveis, homens que não vão se entregar totalmente, porque tem uma parte dela que quer sim o amor, mas tem uma outra parte dela que tem pavor de ser vista por inteiro. Então ela não se apaixona pelo homem, ela se apaixona pelo potencial dele, pela projeção que ela criou na mente dela, por uma fantasia. Ela se apaixona pela possibilidade do que esse relacionamento poderia ser. E aí ela passa anos esperando alguém se tornar aquilo que ele nunca foi, porque ela se apaixonou pela expectativa dela, não se apaixonou por ele. Olha que profundo isso. Muito profundo. Tem aquele perfil ainda da comunicativa. Sabe aquela mulher que, enquanto criança, sofreu pela falta da presença emocional dos pais, da presença emocional das pessoas das pessoas que deveriam estar ao lado dela? Que ela tinha pessoas ao redor, claro, mas ela não se sentia realmente vista, ela não se sentia realmente acolhida. E ela cresce tentando ser escolhida pelas pessoas, tentando ser a prioridade da vida das pessoas, tentando finalmente receber o amor que sentiu faltar. Eu estou falando que faltou o amor a ela? Não. Ela sentiu que faltava. É o que a criança sentia. Isso vem para a fase adulta. Aí o que acontece? Frequentemente atrai homens indisponíveis, homens confusos, que entregam migalhas emocionais. Porque existe uma parte dela que está tentando responder uma pergunta bem antiga. Agora eu sou importante para alguém? Será que agora alguém vai me ver como alguém, como um ser importante? E quanto mais ela tenta ser escolhida, mais ela aceita bem menos o que merece. Aí o que acontece? Você fica mendigando o amor do outro. Olha que duro isso. Dolorido. E aí? Conhece alguém? Deixa eu beber um pouquinho de água. Conhece alguém assim? Não estou dizendo que é você. Marca uma amiga que é uma amiga que você conhece. Manda para ela. Amiga, eu estava vendo essa live e lembrei de você. Só não fala que parte. Bom, tem o perfil da mulher influente. A mulher influente, ela não sabe confiar. Desde muito pequena, ela aprendeu que confiar poderia ser perigoso, poderia ser desastroso,
por N motivos, que talvez tenham acontecido ali no período de formação dela. Então, ela desenvolveu uma força natural, uma necessidade de controle natural, uma autonomia e principalmente a influência, a manipulação, sim. Então, ela entra em relacionamentos e muitas vezes ela escolhe os homens que precisam dela. Porque esses homens estão sem direção, esses homens estão perdidos, e aí eles ficam emocionalmente dependentes. Porque ela gosta de sentir que está no controle. Porque ela gosta de sentir que ela resolve. Porque ela gosta de sentir que ela dá solução. Porque ali ela se sente útil. Ela organiza a vida do cara, ela resolve a vida do cara, mas o que acontece quando o tempo passa? Ela se toca e está carregando a relação nas costas, que ela é a relação inteira. E aí ela começa a sentir raiva de estar num lugar que ela nunca quis ocupar. Mas ela se colocou ali, porque ela queria estar no controle. Olha que desafiador esse perfil. Muito. E volto a falar, como a Bárbara falou, você já se viu em algum desses perfis? Conhece alguém que gostaria ou não, que precisa ouvir isso? Envia para ela. Temos também o perfil da forte. Aquela que aprendeu a suportar. Sabe? Engole o choro. Espera. Fica aí. Então, ela aprendeu a engolir. Ela aprendeu a guardar. Aprendeu a aguentar. Ela acredita que o amor exige esforço, sacrifício. Por isso, ela permanece em lugares onde sofre. Porque ela começa a fazer uma dedicação, sabe aquela dedicação extrema para aquela pessoa? Ela se dedica totalmente. Então, ela espera, ela tolera, ela perdoa, ela justifica, ela sofre e mesmo assim continua. Frequentemente, ela atrai aquele homem Peter Pan. É bem dedo podre, né, gente? Que é aquele homem que ele não cresce nunca, né? O homem Peter Pan. Eles precisam ser salvos. Eles precisam crescer. Eles precisam amadurecer. Mas será que eles querem? Será que eles querem mesmo crescer e amadurecer? Cuidar se tornou uma forma que ela encontrou de receber amor. Então, o que ela entende? Então, eu vou cuidar dele. Ele vai crescer. Não, eu vou aguentar, eu dou conta. E ela vai dando conta, ela vai dando conta e vai sofrendo. Achando que é assim, ela vai receber o amor. Ela praticamente vira uma mãe, uma cuidadora. Esperando, procurando, como outro perfil, uma forma diferente de mendigar o amor. Sempre esperando, perdoando e justificando. Conhece alguém assim? Pesado. Esse tipo de relacionamento é literalmente pesado. Bom, tem o último perfil que é a guerreira. Se você não se identificou com nenhum outro ali, o que eu duvido, porque nós temos todos eles em quantidades diferentes, nós temos um pouquinho de cada um. Talvez você se identifique com a rígida, com a guerreira, aquela que quer ser útil, que quer merecer o amor, que quer ganhar o troféu do amor. Então, ela precisa ser perfeita. Ela precisa acertar, ela precisa ser boa, ela precisa corresponder tudo na mesma medida. Mas sabe quem foi essa mulher, essa super mulher? Foi uma criança que teve que engolir sentimento. Foi uma criança que foi silenciada. Foi uma criança que foi muito criticada, muito comparada, que não tinha espaço para errar.
Ah, porque teu primo faz melhor, porque a filha de sei quem faz melhor, porque fulaninha é tão obediente, tão querida, ela não teve espaço para errar. E essa criança vira uma mulher que carrega uma pressão absurda de não poder errar. Então, é uma mulher que faz demais, que resolve muito problema, que produz incansavelmente, que entrega, que chega nos burnout da vida, que tem pavor de não ser útil ou de não ser suficiente. E aí, sabe quem que ela atrai? Homens sem iniciativa, homens moles, passivos, que exigem que ela seja a força da relação. Sabe aquela mulher que tem mais bola do que muito homem? YouTube não... E sem perceber, ela assume o comando da relação. E só que depois ela se sente sobrecarregada, injustiçada, burnout, crises e mais crises, tentando mostrar que sim, ela dá conta, ela que carrega o relacionamento nas costas, que que ela é suficiente, mas ela está apenas repetindo de novo a mesma história, repetindo o padrão daquela menininha que era exigida demais, que carregava a responsabilidade demais. Vocês perceberam uma coisa? Cada perfil, eles procuram algo diferente. A criativa, ela busca conexão. A comunicativa, ela busca ser escolhida. A influente busca salvar. Perdão, a influente busca controle. E a forte busca salvar. Gente, eu vou até repetir. A criativa busca conexão. A comunicativa, ela busca ser escolhida. A influente busca controle, busca controlar tudo. E a forte busca salvar. E ainda tem a guerreira, que ela busca o reconhecimento o tempo todo. Mas todas elas estão tentando resolver uma dor antiga através do relacionamento atual. E o relacionamento, gente, não cura ferida. O que o relacionamento faz, ele revela a ferida. Ele mostra o que dói, a ferida que você tem, aquela ferida que você tem de infância. E muitas mulheres, elas não estão apaixonadas por esse homem, moleque, por esse homem menino. Elas estão apaixonadas pela esperança que elas criaram de finalmente ser vista, ser reconhecida, de ser escolhida, de ser validada, de ser finalmente vista e amada como ela quer ser. Só que quando a relação termina, quando ela se frustra, porque o homem não é tudo isso, não é isso que ela criou na mente dela, a dor, o luto não é só por esse homem que se foi. É que, nossa, abri de novo aquela ferida daquela menininha do passado. Ranquei a casquinha daquela ferida antiga. E a ferida nunca se cura, né? Uma vez, uma mulher me disse assim, Janaína, não entendo. Estou sempre atraindo homens que não sabem o que querem. Eu termino com um, quando eu começo com outro, é a mesma coisa. Qual foi a pergunta que eu fiz para ela? E você? Você sabe o que você quer? Ela me respondeu que normalmente todas respondem, não é? Claro que eu sei.
Né? O que que a gente fala? Eu quero um homem amoroso, eu quero um homem que me ama, eu quero um homem provedor. Todo mundo responde a mesma coisa. Mas quando a gente vai se aprofundando, ela foi passando a vida inteira se adaptando. No trabalho, ela se adaptava. Na família, ela se adaptava. Nos relacionamentos, ela se adaptava. Ela não escolhia, ela só reagia. Então, não era que o homem não sabia o que eu queria. Ela também tinha perdido o contato com a própria verdade. Nem ela mais sabia o que ela queria, porque ela estava sempre fazendo o quê? Se adaptando o tempo todo. Então, tudo que vinha, estava tudo bem, ela ia lá, fazia. Tem uma outra ainda, que veio falar comigo, eu estou contando casos para vocês verem se vocês se veem em alguns deles. Janaína, eu sempre termino exausta. Não é porque os homens eram difíceis, não. É porque ela entrava nos relacionamentos para se sentir necessária. Ela não entrava para se sentir amada. Então, o que que acontecia? A relação virava um projeto, virava uma missão, um resgate. Eu vou fazer com que ele seja maravilhoso. Ah, eu não gosto da barba dele, mas aí depois que a gente vai lá e dá um jeito nessa barba, arruma esse cabelo, ele é um pouco grosso, mas a gente vai arrumando, sabe? Então ela não procurava um parceiro. Ela procurava alguém que justificasse a existência dela. Uau. E a partir do momento que ela foi entendendo isso, é claro que os parceiros dela, exatamente como da outra que eu falei no início, mudaram. Porque elas entenderam que elas estavam. Uma procurava um projeto e a outra não sabia muito bem o que queria. Quando cada uma entendeu o que realmente queria e se curou dessas dores, a vida mudou. Percebe? E se o problema nunca tivesse sido o homem que você atraiu? E sim, se o problema fosse a mulher que você acredita que precisa ser para conquistar esse amor? E se o problema fosse a sua identidade? Porque você precisa. Por que você acredita que precisa conquistar amor? Que precisa ser suficiente para poder receber o amor? Enquanto você acreditar nisso, você vai continuar escolhendo pessoas difíceis, pessoas distantes, pessoas confusas, pessoas indisponíveis para um relacionamento saudável. Vai continuar escolhendo pessoas que vão exigir demais, esforço demais da sua parte. Para você, luta parece amor. Para você, o esforço parece com amor. Para você, o sofrimento parece o amor. Mas o amor saudável, ele não exige que você se abandone. O amor saudável, ele não exige que você se deixe de lado para que o relacionamento permaneça. Entende que talvez a sua próxima transformação não seja encontrar alguém melhor? Talvez seja um passo atrás. Talvez seja parar de negociar sua própria dignidade para não ficar sozinha um tempo com você mesma. Coloque amor nas minhas palavras. Forte, né, gente? Percebem isso? E é exatamente por isso que eu e Bárbara criamos o Além do Espelho. Porque o relacionamento, gente, não começa quando você conhece alguém. O relacionamento começa na forma como você se enxerga. Percebe? O relacionamento não começa quando você conhece alguém. Começa na forma como você se enxerga. O relacionamento começa com você. Você com você. E lá dentro desse grupo,
A gente não trabalha apenas namoro, casamento, rejeição. A gente trabalha a mulher, aquela mulher que tem medo de ser abandonada, que tem medo de ser rejeitada, a mulher que precisa ser reconhecida, que vive tentando provar valor, sente que nunca, nunca é o suficiente. Porque quando essa mulher muda, ela para de aceitar aquilo que antes parecia normal. Era normal, mas doía. Era normal, mas você se perdia. Talvez você esteja aí cansada de atrair homens meninos, de atrair homens moleques. Mas talvez você esteja ainda mais cansada da mulher que você teve que se tornar para tentar ser amada. Você teve que se tornar uma mulher que se explica demais, que perdoa além da conta, que espera demais, que entende demais, que suporta tudo. Existe uma diferença gritante entre você amar alguém e abandonar você mesma para manter esse alguém. Eu sei que é dolorido as falas aqui, eu sei que está dolorida essa conversa, mas lá no Além do Espelho nós vamos tratar todas essas feridas para que você não fique arrancando as casquinhas mais. Porque quando você finalmente aprende essa diferença entre amar alguém e abandonar a si mesma para amar alguém, o seu dedo podre sara. Porque quem muda não é o homem, mas é a mulher que escolhe o que ela aceita. E lá dentro do nosso grupo, Além do Espelho, nós vamos ter vivências, aprendizados, exercícios e mulheres que estão vivendo no mesmo ambiente, um ambiente saudável, sem julgamento, com cuidado e acolhimento profissional. O link está na descrição desse vídeo. Vai nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Janaína, converse, me chama, oi, quero conversar. Você não está sozinho. E você não precisa ficar com esse dedinho podre. Ele tem cura, amiga. Ele tem cura, minha amiga. Um beijo, muito obrigada Beijo, gente. por estar aqui. Entra no grupo, porque lá é o seu lugar de acolhimento. Muito Com certeza. obrigada, Janaína. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é mais rápida do que eu.